Louvado seja o Senhor. Digo bem-vindos a todos a este estudo bíblico. O seu estudo bíblico torna-se seu, para que você possa saber que em todo momento, que quando você não está lá, estarás, se você está fora, quem estaria ali? Porque você devia estar aqui em todo momento e orar para que o Senhor possa abrir os teus olhos para poder ver coisas maravilhosas que estão na palavra de Deus esta noite e toda vez, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por estudo bíblico. Te agradecemos pela sua bondade, por seu amor. Te agradecemos pela vida do Espírito Santo que veio ao mundo e para nos guiar em toda a verdade. Te pedimos ao Senhor que esta noite, mais uma vez, o Senhor será com cada um e ensinar o seu povo, a cada um de nós, assim que estudamos juntos, irmãs e irmãos, raparigas e rapazes, todos iremos receber e ver o que devemos ver, e experimentar o que devemos experimentar, e experimentar toda a vida cristã e espiritual que o Senhor deseja que nós possamos ter em nome de Jesus. Obrigado, sabemos que o Senhor Jesus já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esta noite voltamos para o livro de Marcos, Santo Marcos. Evangelho é boa novidade. Então viemos a parte da finalidade dessa boa nova, que o Senhor Jesus Cristo estava movendo-se rapidamente para a cruz e rapidamente será preso. Judas virá e a crucificação virá, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo virá, por minha causa, por sua causa, como Salvador e substituto, e como substituto, então depois vem aí a sepultura e também a ressurreição. Estamos a nos mover rapidamente para esse evento. Então todas as coisas que o Senhor já lhe mandou para fazer, e você está ouvindo ele dizer, isto está consumado. E depois voltamos para Marcos capítulo 14. Esta noite iremos ver a partir do versículo 22 até 42. Muitas coisas devemos aprender aqui. O tema de hoje é a súplica de Cristo antes do sacrifício vicário. Então, há um sacrifício que foi oferecido, que Jesus Cristo vai oferecer o último sacrifício. A palavra vicário quer dizer que é para mim, é para ti. Assim que faz o sacrifício, no preço que ele pagou para a nossa redenção, para a nossa salvação, é para a totalidade das bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de nós. É um sacrifício vicário. Antes disso, antes da crucificação, antes do sacrifício vicário, então vimos a súplica. Então, se olharmos para isso esta noite, muitas coisas aqui, versos aqui, iremos aprender. Há 3 pontos também iremos ver. Primeiro ponto, o pão e o sangue do novo concerto. Porque atualmente, antes da última Páscoa, nós aprendemos acerca da última Páscoa. A primeira Páscoa, aprendemos acerca da última e também e ele também instituiu a ceia do Senhor. Então, ele começou a introduzir, isto é, apresentou o vinho como emblema do seu sangue. E disse, este é meu corpo, que está sendo oferecido a vós. Este é meu sangue, que está sendo dado a vós como novo concerto. É por isso que estamos a dar o título, que o pão e o sangue do novo concerto. O ponto número 2, o apostatado e o quebrador de muitos concertos. Então, Jesus Cristo disse que ao Judas ia se lhe trair, ele ia quebrar muitas coisas. Ele disse, mas eu hei de morrer por ti, não importa que vai nos separar por ti.
muitas consagrações foram quebradas. Então estamos a ver aí que o ponto número 2 é o ponto número 2 diz apostasia e a quebra de muitas consagrações. Então o terceiro ponto fala de Cristo, que ele orou e falou aos seus discípulos e disse a eles, na oração, ele estava suando e o corpo dele começou a sair sangue. E quando tomou o pecado de todo mundo, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que toma o pecado do mundo, ele estava sangrando. Então, o seu coração estava sangrando por causa de ti, por causa de mim, por causa dos teus pecados, por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados. O corpo e o sangrar do corpo de Cristo. Marcos capítulo 14. Então, indo ao primeiro ponto. Versículo 22 aí diz: comendo eles, tomou Jesus pão e abençoou e partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. No versículo 23, e tomou o cálice e dando graças, deu-lhe a todos, beberam dele. No versículo 24, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, este é o meu sangue do Novo Testamento, que foi derramado a muitos. No versículo 25, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto de vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. No versículo 26, e tendo cantado o hino, depois de completar aquela ceia do Senhor que ele lhes apresentou, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu quero que você veja isso na sua Bíblia. Quando você sabe que o cantar é muito importante e peculiar. Cristo também cantou. Então, depois de cantar uma canção congregacional, quando eles cantaram juntos, e ele saiu para o Monte das Oliveiras. Esses versículos são muito importantes. Há três coisas aqui que acabamos de ler. Primeiro, é a lembrança do seu corpo sem preço. 2, a redenção através do seu sangue precioso. Diz: este é meu sangue derramado por muitos pela redenção, para o perdão e para a salvação de muitos. Assim que muitos creram, a redenção através deste sangue precioso. E fez uma revelação e diz: quando chegarmos no reino, também iremos beber, iremos comer com ele. E estamos esperando aquele dia da sua revelação. Segundo, a lembrança do seu corpo sem preço. No versículo 22, ele diz: e comendo eles, depois de terem terminado a Páscoa, e isto era para Israel, isto era para os judeus, e quando Cristo terminou o sacrifício da Páscoa, já não é para ter mais isso na Bíblia, e agora já as coisas vão centralizar-se em Cristo, e ele instituiu a ceia do Senhor, que devemos comemorar a salvação, a redenção e da humanidade. Que ele trouxe o preço, depois ele tomou o pão e abençoou e partiu, deu-lhe. Porque todas as coisas que estavam a ser feitas para a Páscoa, também completou tudo. E depois ele tomou pão. Por quê? Porque o seu corpo podia ser batido, podia ser partido, o seu corpo podia sofrer, havia de sofrer no corpo. Por causa disso, ele abençoou aquele pão e partiu aquele pão e deu-o e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. O seu corpo, a parte do pão, mas está a representar o corpo. Estamos ditos no livro de 1 de Coríntios, capítulo 11,
23. Diz-nos aqui no versículo 23, abra sua Bíblia, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor, tudo o que Paulo ensinou aqui aos coríntios, ele diz que eu vou lhes dar, vou lhes ensinar, vou pregar a vocês. São coisas que eu recebi. Em todos os princípios e tudo que ele tinha. E disse que eu trago a vós aquilo que eu recebi pelo Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, no versículo 24, abençoou e partiu e disse, aquele pão, e disse, tomai, comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. É por causa disso que estamos a intitular essa primeira parte, a lembrança do seu corpo sem preço. O que é que podemos lembrar? É lembrar que o corpo de Jesus Cristo foi quebrado por nós. Ele tinha um propósito. Que propósito? Isaías 53. Isaías 53. O seu corpo sofreu, versículo 5, foi ferido por nossas transgressões, moído por causa das iniquidades, o castigo que... Então, é isso que aconteceu, o seu corpo foi... Quando ele quebrou o pão, estava a mostrar que o meu corpo vai ser quebrado, no versículo 5, mas ele foi ferido por nossas... E moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É a razão pela qual que quando nós lembramos o que Cristo fez, que o seu corpo, o corpo bendito de Cristo, o corpo precioso de Cristo, o corpo sem preço, foi partido por ti, foi moído por ti, por toda a humanidade, e pelas suas pisaduras somos sarados. É que ele nos diz no 1 de Pedro capítulo 2, 20. É o corpo que estamos a falar aqui, o corpo sem preço, o preço precioso de Cristo Jesus, que foi quebrado, que carregou os nossos pecados. Para que, mortos do pecado, possamos viver na justiça, por suas pisaduras fomos curados. Ele cura-nos espiritualmente, fisicamente, e cura-nos emocionalmente, em todas as áreas, por causa do seu corpo precioso. Diz, lembrai-vos disto. Toda vez que você tem um desafio, todo momento que você tem aflição, todo momento que você tem doença, em todo momento que tem qualquer problema no seu corpo, olha para o Senhor Jesus na sua mente e pela fé clama aquilo que ele fez na cruz do Calvário, porque o seu corpo foi quebrado. Vimos agora para a segunda parte, que é a redenção através do seu sangue precioso. Marcos 14. Marcos 14, 23. E tomando o cálice, dando as graças, deu-lhe a todos, beberam todos, 24. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. O concerto antigo já passou. Todo o sacrifício do passado passou. E disse, agora vocês não é para continuarem com a Páscoa, porque isso foi dado somente para os filhos de Israel, para comemorar o Velho Testamento, a antiga aliança, a fundação de todas as coisas. Agora já comecem agora, o meu corpo, o meu sangue representam
as novas coisas que foram feitas no Velho Testamento. Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado a muitos. E vamos voltar para 1 de Coríntios mais uma vez, para ver o que o apóstolo Paulo disse lá, quando ele disse: eu vos dou aquilo que eu recebi do Senhor. 1 de Coríntios capítulo 11, no versículo 25, e disse: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Veja só, apóstolo, ele naquele momento não foi presente porque ele não era convertido naquele momento, mas ele foi ensinado, foi mostrado tudo isso que aconteceu, porque Paulo só converteu depois de ter recebido a Pentecostes, mas mesmo assim ele teve conhecimento que isso aconteceu, e a mesma coisa foi revelada a ele. Ele não estava lá presente quando isso aconteceu, quando começou o ministério cristão, mas assim que ele entrou, e todas as coisas, desde o princípio, ele teve conhecimento, e disse que mandou a todos para podermos contender pela fé uma vez dada aos santos. Você não pode dizer que eu não estava lá naquele tempo, eu não era nascido de novo naquele momento, não estava lá naquele tempo, então isso é para ele. Não, Paulo apóstolo disse não. Mesmo ele ter se convertido depois, as mesmas coisas o Senhor colocou nas suas mãos. E ele começou a lembrar as pessoas que da mesma maneira, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que sangue é esse? Se olharmos para o versículo 26, diz: porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte do Senhor em primeiro lugar, e você olha para aquilo que ele fez, e quando ele disse está consumado, a salvação já é disponível, ele foi para a cruz e foi dizer que isto já está feito. Então o que é que fez no passado? A santificação e toda a redenção já está aqui. Então olhas para isso, tu olhas para frente, porque ele disse para mostrar, anunciar a morte daquilo que o Senhor fez até que venha. Isso é o futuro. Olhamos para trás para aquilo que ele fez e olhamos para frente para aquilo que há de fazer, aquilo que o sangue de Jesus fez. Efésios capítulo 1, no verso 6. Efésios 7, 1:7. E diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Veja o que o Senhor está nos dizer aqui. Ele não quer que nós possamos tomar a ceia do Senhor como rito, como algo habitual, como tradicional, ou fazermos isso como ritual, como algo sacramental, ou dizendo que estamos a tomar a ceia do Senhor como se fosse... Não, Ele quer que nós possamos lembrar que o seu sangue foi quebrado por nós. Ele quer que nós possamos lembrar que o sangue foi derramado por nós para a remissão das nossas ofensas. Olha para isto: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, temos redenção por causa do perdão dos pecados. Como é que isso vem? Através do seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. E diz-nos assim, 1 de Pedro capítulo 1, 15, e diz que mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. 16, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Veja o versículo 18. No versículo 18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata a redenção, não fomos redimidos por coisas corruptíveis como prata e o ouro, mas que foste resgatados da vossa vã maneira de viver. No versículo 19 nos diz aqui: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você entende o que o Senhor está nos dizer aqui? Está nos dizer acerca da salvação, vem através do sangue do cordeiro. A santificação é através do sangue do cordeiro. A nova vida, a nova redenção vem através do sangue do cordeiro. Então saímos do velho concerto
já saímos da última Páscoa e viemos agora para a ceia do Senhor. O seu corpo foi quebrado por nós, o seu sangue foi derramado para nós, somos salvos, e agora podemos fazer Marcos 14, 25. A revelação da sua esposa purificada. Marcos 14, 25. Ele diz: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Você entende o que o Senhor está a dizer aqui? Ele já vinha dizendo há muito tempo que isto não é o fim, vai ser crucificado, mas isto não é o fim. Ele vai ser tirado de nós, mas não é o fim. É porque eu vos digo que estou indo, mas não é o fim. Eu vou preparar-vos o lugar, mas não é o fim. Diz: beberei de novo convosco no reino de Deus. E ainda vou juntar todos os santos comigo, eu vou juntar todos os crentes para mim. Então, ou é uma separação temporária entre mim, o Messias e o povo redimido, a sua igreja, entre o pastor e as suas ovelhas, é uma separação temporária. Mas no tomar a ceia do Senhor, não estou convosco fisicamente, mas vocês me lembram, quando eu voltar, está a dizer que o arrebatamento vai tomar lugar, e quando isso acontecer, eu estarei com ele para sempre. E a partir daquele momento, estaremos comer com ele, beberemos com ele. Lucas 22, no versículo 30. Lucas 22, 30. Para que comais e bebeis a minha mesa, olha para isto, no meu reino. Ele diz: eu já vou, mas hei de voltar, e quando eu voltar, iremos ter comunhão. Comereis, isso é coisa literal. Diz que comerei com a minha mesa. Está a falar do reino verdadeiro. Diz que havemos comer na minha mesa, no meu reino. E vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Isso quer dizer que o tempo virá em que veremos como ele é, vai ser santificado, purificado, fazendo parte da esposa do Salvador. Apocalipse 19. Apocalipse 19, no versículo 7. Apocalipse 19, 7. Regozijai-nos e alegremos-nos. O dia vem, um dia não vem, mas alegremos. Iremos beber e comer com ele no seu reino. Há um tempo de alegria, há razão de nos alegrarmos e não iremos perder naquele dia em nome de Jesus. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. No versículo 8: e foi-lhe dado que se vestisse do linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Precisa ser santo, você precisa ser santo, ser santificado, purificado. Tem que fazer parte da esposa para fazer parte deste programa. Versículo 9: e disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Quando isso vai acontecer, quando ele vai estabelecer o seu reino, vamos sentar com ele, iremos comer e beber com ele nas bodas da ceia do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu oro que você estará lá em nome de Jesus. Diga amém. Deus te abençoe. Ponto número 2 agora. Se formos ao ponto número 2, estamos a ver o versículo 27 de Marcos 14,
versículo 27. E disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Veja o versículo 28. Mas depois que eu houver ressuscitado, veja aí, posso dizer algo aí? O Senhor está a dizer que olha para frente sempre. Há pessoas que olham para trás em todo momento, olham para trás como isso vai acontecer, o que aconteceu na escola primária, na secundária, escola primária, secundária. Então venho para isto, para aquilo ali, para aquela situação. Veja o que acontece. E carregam isso. E continua isso sempre com eles. E nunca olham para frente. Jesus Cristo estava sempre olhando para frente. E disse: vou ser crucificado, mas não vai terminar por aí. Há alguma coisa grande que vai acontecer. E depois disso, sempre olhando para frente. Olhando para frente. Olhando para as profecias da Bíblia e olhando para frente. Olhando para o privilégio que você tem em Cristo e olha para frente. Tudo que acontece no passado, tudo que aconteceu, que está acontecendo hoje, coloca isso nas mãos do Senhor Jesus. Sabe, esta noite ele havia de ser crucificado. Ele disse: tudo que acontecer esta noite, tudo que vai acontecer durante a semana, ele está olhando para frente. Ele estava olhando para o tempo da ressurreição. E você vai se levantar daquela situação. E ele disse: e quando eu haver ressuscitado, irei diante de vós para Galiléia. Versículo 29. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. A sua consagração, ele estava consagrado, não é totalmente fiel, não é sensitivo daquilo que Cristo estava dizendo. Ele fez a consagração, mas ele disse: os outros podem se escandalizar, nunca eu. Nunca eu. E diz no versículo 30, e diz-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Versículo 31. Mas ele começou a enfatizar a sua consagração, mas ele disse aos mais veementemente, com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Não é somente Pedro, mas todos os outros. Eles todos. Se olhas para esta parte, a apostasia e a quebra de muitas consagrações, há 3 coisas que podemos ver. Primeiro, a predição da infalibilidade do nosso Cristo. A predição da infalibilidade da sua Cristo. Marcos 14. Ele diz: todos esta noite vão se ofender. Vocês vão se ofender. Porque a ovelha, no versículo 27, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Está falando Cristo aquilo que vai acontecer. E por causa disso ele lembrou nas escrituras. E ele disse: esta noite, quando esta escrita vai ser feita, no versículo 28 ele diz: mas depois que eu houver ressuscitado, irei diante de vós a Galiléia. O que é que Cristo está referindo aqui? Zacarias 13, 7. Zacarias 13, 7. Estamos a ver o que Cristo está falando aí. Ele diz: sou bom pastor, lembra? E porque eu sou bom pastor, eu entrego a minha vida para as ovelhas. Esta noite, uma noite de crucificação, é quando as escrituras haviam de acontecer, o que ele ia dar a sua vida pela salvação, redenção de todos que vão crer. Então, ele diz: a espada desperta contra o meu pastor e contra Zacarias 13, 7, e que o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas voltarei a minha mão sobre os meninos. Diz: este homem é o meu seguidor.
o meu companheiro estava a falar a alguém, tinha o seu homem e Deus, e diz que ferirei as ovelhas, e ferirei o pastor, e as ovelhas espalhar-se-ão. Ele diz que vai ferir o pastor, vai ferir aquele que vai dar a sua vida por nós, e ele proclamou aquela predição da sua infalível palavra de Cristo. Tudo Cristo que ele disser, isso vai acontecer. Somente é só acreditar no que ele diz e dizer: Senhor, eu não vou te trair, não vou te negar. Vamos voltar para Marcos, capítulo 14, 29. Número 2 agora. A profissão de cristianismo conservável. E Pedro disse: mesmo que os outros neguem, ainda que todos escandalizem, nunca, porém, eu. Versículo 30. Versículo 30. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Versículo 31. Versículo 31. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Para aí por um momento. Pedro estava... Eu posso me lembrar das pessoas no Novo Testamento, no Velho Testamento, Misael, Abednego, estavam prontos para morrer. Mesmo se eu morrer, vou morrer para o último dia, não me preocupa. Não é alguma coisa só por dizer que Shadraque, Abednego e Misael, ele por causa disto e eu posso fazer. Não. Sem graça, sem oração, você não pode. Sem espinha dorsal, você não pode. É preciso ter a graça de Deus, a mente de Deus em ti. Pedro estava pensando no Daniel, que foi na cova dos leões, e disse: não importa tudo que vão fazer, eu sei, eu posso. Você não pode dizer, amigo, Daniel fez isso ou fez aquilo ali, mas agora você está no novo concerto, você pode... Não. Jesus Cristo lhe disse que orai, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então os discípulos não oraram, só estavam dizendo que vou fazer isso como os outros fizeram, e Pedro fez um tipo de consagração que era impotente, que não tinha valor, não tinha poder, e disse: poderei morrer, mas não te negarei. Mas não ficou seguro nessa mesma consagração. Muitos cristãos dizem: sou filho de Deus, e veja como o Senhor Jesus orou por nós. Eu posso orar também, ter a certeza que também estamos a cometermos a nós mesmos ao Senhor, frescamente, todo momento, para que quando a tentação vier, opressão, é pela graça de Deus, é a sua força, não pela nossa força, não com a minha força ou com o meu entendimento, que vou me permanecer. É a graça que vai nos fazer estar firmes. É a profissão de cristãos que não podem permanecer. 1 de João 3, 18. Meus filhinhos, 1 de João 3, 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Filhinhos, somos filhos de Deus. Quando João diz: filhinhos meus, vocês são crentes, vocês são muitos, sou avançado em idade, mas ele diz: amados, meus filhos, não amemos de palavra nem de língua. Não vamos amar um ao outro somente pela palavra, ou se da Bíblia somente. Não vamos amar somente a fé cristã, não somente em língua, mas por obras em verdade. Não é para termos uma profissão vazia, aquela que não está fundada, que não é firme, que não tem a verdadeira consagração.
é só palavra, mas vamos entender que a profissão que sem prática é vã. Então o Tiago diz-nos isso, Tiago capítulo 2, 17. Tiago 2, 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mesmo a consagração, se não pode ser seguida pelas ações, está morta. Mesmo a profissão, se não tem uma raiz, não tem uma obra, não tem uma ação correspondente, está morta. Mesmo a fé, também sem a fé, ela morreu. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? A profissão somente sem a devida obra, quando diz eu me consagro, Senhor, sem uma obra que mostre essa consagração, como assim estaríamos a ser o povo sem nenhum valor? Então, começar a fazer promessas que você não pode fazer. Porque não há oração, porque não estamos a colocar a nós mesmos no altar, mais uma vez. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? 26. Porque como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos voltar para Marcos, capítulo 14, 31. Marcos 14, no verso 31. Olha a última linha ali. E da mesma maneira diziam todos também. Sabe, muitas das vezes estamos a ver aí que Pedro estava dizendo que é veementemente que ele vai seguir ao Senhor, mesmo que ele for, que eu morrerei contigo. Não era somente Pedro. E da mesma maneira diziam todos também. Todos repetiram o que Pedro disse, seguiram aquilo que Pedro disse. Como ele disse que vai se consagrar, também eu vou dizer, eu vou me consagrar, vou morrer contigo. Você quer seguir as orações dos outros, a consagração dos outros, você está sendo aqueles que fizeram a mesma coisa. Então, aquele que gosta de copiar, não é possível fazer exatamente o que as pessoas podem fazer. Era somente copiar o que os outros dizem, sempre. E todos os discípulos disseram isso. Eles tinham seguindo ou promessas, a promessa de incompetente covarde, um covarde incompetente. Marcos 14, versículo 15. No versículo 50, então deixando-o todos fugiram. Está a dizer, todos disseram a mesma coisa, mas não tinham força, todos eram covardes e todos fugiram. Então, deixando-o todos fugiram. O Senhor está nos dizendo uma coisa aqui, que se prometemos ao Senhor, iremos voltar ao Senhor em oração, viemos aos estudos bíblicos e viemos no tempo de reavamento, tomamos dias de domingo de adoração, em tudo que ouvimos, e tem um bom impacto em nós, e começa a dizer, Senhor, eu entrego isto diante de ti, e eu vou fazer isto, mas você não ora. Aquela promessa somente, aquela consagração somente, não é suficiente. Então tem que voltar no altar, no seu quarto, e em que você está sozinho com o Senhor, abrir a Bíblia e dizer que, Senhor, eu vejo o que o Senhor disse, este é o cometimento que eu terei perante ti, esta consagração que eu quero ter, eu não vou me comprometer, mas eu vou fazer isto em todo o meu coração, em toda a minha vida aqui. O ponto número 3 agora. O ponto número 3. O corpo e o sangramento do corpo de Cristo. Marcos 14, 32. 14, 32. E fora a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos,
assentai-vos aqui enquanto eu oro. Eu oro. Pensa acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o poderoso, o santo. Pensa acerca de Jesus Cristo, o poder dele, a autoridade dele. Mas mesmo assim, ele disse, estou pronto. E eu já decidi isto antes. Tomei a decisão, por isso que eu vim, por isso que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo a Satanás. Não. Ele o encontrou no deserto, nas tentações, já lhe venci, já posso fazer tudo. Não. Disse, eu tenho que orar. O nosso Senhor, o Cristo, teve que orar. Então, nós também temos que orar. E o entendimento da oração também nós teremos. Eu oro que nós também possamos ter em nome de Jesus. O corpo sangrando do Cristo. Há três coisas que estamos a ver aqui. Primeira, a tristeza do nosso carregador, o substituto do nosso pecado. A tristeza, como ele é um carregador de pecado, um substituto carregador de pecado. 2, a súplica de um Salvador sem pecado. O ponto número 3, a submissão de um santificador sem mancha. Marcos 14, 32 até 34. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Versículo 33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João. E tomou consigo Pedro e Tiago e João. Olha para cá por um momento. O Senhor Jesus Cristo, ele havia de discutir com eles. E Pedro fez uma consagração. E Jesus disse, Pedro, você não pode cumprir a sua consagração. E você precisa orar. E quando já estava indo para orar, ele tomou Pedro. Sabe, alguns líderes ou pastores que agem, parece que a coisa não vai acontecer. E disse, Pedro, eu sei que ele vai fazer, mas eu tenho que agir desta maneira. Tenho que agir como Pedro fez isto ou aquilo antes. Disse, é assim como, não é assim ao estilo de liderança de Jesus. Ele disse, isso ainda não aconteceu, ainda não estava certo. Mas Jesus Cristo soube que isso havia de acontecer, mas mesmo assim levou Pedro, Tiago e João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. Olha para o versículo 34. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. A tristeza do nosso carregador do pecado, o nosso substituto carregador de pecado. Então, ele estava triste. Qual é a razão desta tristeza? Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Você já está a abrir a sua Bíblia, Deus te abençoe. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Fala-se da tristeza aqui, porque ele carregou as transgressões de todo mundo. Todo o sofrimento do povo do mundo, ele carregou sobre ele. E por causa disso, ele tornou-se triste. Como pai, Deus abandona os pecadores, sem nenhuma redenção, sem redentor, ele havia de lhe abandonar. E havia de carregar o sofrimento, o castigo dos pecadores de todo mundo. E ele esteve em tristeza, carregou. Mas foi, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. No versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, é por isso que ele é triste, e foi moído por nossas iniquidades, é por isso que ele estava triste. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, todos nós.
É porque nós estávamos desgarados, ele era sem mancha, ele estava pronto, estava carregando o castigo do nosso pecado, ele havia de suportar toda a punição que nós devíamos passar, e não somente que isso foi através de uma pessoa, de uma família, e diz todos, estávamos desgarados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É por essa razão que ele tinha tristeza. Lamentação, capítulo 1. Lamentação, capítulo 1. É um 12, um versículo importante. Lamentação 1, 12. Veja o que está ali. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Não te comove a ti, meu irmão? Você que está passando no cruz do Calvário? A tristeza de Cristo que você está passando por ele? As lágrimas do sofrimento que ele passou? Você está passando ali enquanto ele carregou e você está vendo a agonia, você não diz nada. Será que isso não te comove? Vocês estão passando pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor que veio sobre mim. Verifica na história, na Bíblia, se há uma tristeza igual àquela tristeza que ele passou. Que veio sobre mim, que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Quando o Senhor, por que o Senhor lhe afligiu? Por que o Senhor lhe castigou? Por causa dos nossos pecados. Você vai ignorar isso? Não vai te comover isso? Ele tomou a sua vergonha todo. Então tenho que crer nele. Será que isso não te move? Então isso, se você ainda não fez, isso tem que te doer. Ele carregou aquela tristeza. É por isso que ele levou para a súplica. 2. A súplica do nosso Salvador sem pecado. A súplica do nosso Salvador sem pecado. Marcos 14, 34. E onde? Ele foi à frente, ele caiu no chão, e ele orou. Caiu e orou. Mas há pessoas que começam a baixar, a ajoelhar e começar a levantar as mãos e olhar para o céu. Não. A tristeza era tão maior que ele caiu no chão e prostrou-se inteira e orou. No versículo 35. Quando você tem um desafio, será que você leva algum desafio no Senhor em oração? E ele foi para orar sozinho. Ele queria, você não carrega isso, leva isso ao Senhor. Olha para a Bíblia, olha para as promessas de Deus, olha para as profecias de Deus e ora. Sozinho, e vai a ele. Há pessoas que dizem, eu não posso orar, ninguém está a orar por mim, mas você pode orar por si mesmo. Você pode orar, você pode ir subir o topo da montanha. Quando não há ninguém para te suportar, quando não há ninguém para te ajudar, quando não há ninguém para te levantar, quando não há ninguém para te ajudar, quando não há ninguém para compartilhar contigo em oração, você pode fazer como Jesus Cristo fez. Ele carregou a sua tristeza. O que você tem que fazer é olhar para o Calvário e crer no Senhor Jesus Cristo e a salvação virá. A redenção virá, a ajuda virá e tudo que você precisa que venha dele, ele virá. E ele prostrou-se na terra e orou. Vá a ele e ore também. O Senhor vai responder a sua oração. E disse, se fosse possível, versículo 35, passe dele esta hora. Versículo 36. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis.
afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Não aquilo que eu quero, mas a tua vontade. É triste, mas não o que eu quero. É grave, não aquilo que eu quero, mas aquilo que você quer. 37. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? 38. E diz, no versículo 38 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha para o Senhor Jesus Cristo. Já orou uma vez e voltou para os discípulos e encontrou que eles estavam a dormir. Mesmo que eu profetizo, mesmo que eu já predisse que Pedro, você vai me negar, ele não está interessado. Vigiai e orai. É uma profecia essa, predita. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você quer alguma coisa de Cristo? As pessoas dizem, eles recebem a profecia, eles querem com que aquela negativa, a profecia negativa possa acontecer com eles. Eles ajudam para sair daquele problema, mas ele vem para aquela... eu sou falso profeta, porque eu já preditei e não vai acontecer. Não lhes diz como eles devem orar, não lhes ensina como eles devem vigiar. E eu quero que vocês caiam naquela mesma tentação sem problema. Só para dizer que este é um profeta. Cristo não é como este, eles não são como Cristo. Diz, aquilo que eu disse, você vai me trair, mas não é minha vontade. Há uma situação, uma predição condicional. Se você pode vigiar e orar, você não vai cair na tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Nós vimos que ele continuou a orar e disse as mesmas palavras. A pessoa diz que quando você ora por alguma coisa, não oras em vão. Quando você oras, não ora a mesma coisa. A coragem ainda não veio. E se você quer orar, ore de novo. E outra vez orou dizendo as mesmas palavras. Versículo 39. Há pessoas que dizem que você, quando ora da mesma maneira, é repetição. Não. Vem do coração. Vem da tristeza que você tem. Se você não tem outras palavras para dizer, você está dizendo aquelas coisas que saem dentro do seu coração. A segunda vez, a terceira vez, está tudo bem. Exatamente o que Jesus Cristo fez. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Deus respondeu àquela oração. Então, quando formos ver que ele respondeu, vamos ver Lucas 22, 41. Lucas 22, 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Um anjo do céu para o fortalecer. O Senhor respondeu à oração e ele disse, o anjo, e mandou um anjo para aparecer do céu. O anjo apareceu do céu e sabia o que havia de acontecer, algo pesado, e Deus mandou um anjo para lhe fortalecer. 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão.
ele disse orou intensamente, ele orou ferventemente. É aquilo que o Senhor quer que nós possamos orar? É o que o Senhor quer que nós possamos orar? É por causa da agonia, por causa do peso que estamos tendo? Ele diz que o suor tornou-se em grandes gotas de sangue quando ele chorava, quando ele orava. Por isso que Deus deu a resposta, porque mandou um anjo para lhe fortalecer. Hebreus capítulo 5, 7. Hebreus 5, versículo 7. Olha para isto. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Foi ouvido por quanto que o temia. Ele está a referir naquele lugar de Monte de Getsemane, aquela oração que ele fez no dia da sua carne, quando ele ofereceu um grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Orações e súplicas, tudo no plural. Orou a primeira vez, a segunda e a terceira vez, e clamando e de lágrimas, para o que podia o livrar da morte. Posso explicar para isto? O diabo queria matar-lhe no jardim, com a carga, e o seu coração ficou quebrado, o seu coração estava sangrando, o seu sangue estava saindo da sua cara quando estava a se transformar. Não era água que saía, o suor, mas era sangue que saía. O anjo veio para lhe fortalecer. E não morreu ali, no jardim de Getsemane. E a Bíblia diz, ele orou e clamando em lágrimas e orações de súplica ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Ele saiu na sua fortaleza e ele disse aos discípulos: meus filhos, vamos, aquele que está a me trair está chegando. E ele, com convicção, com toda a espinha dorsal, e todas as pessoas chegaram ali, disse que vieram aqui para mim. Eles puseram aquela coroa de espinhos e o sangue começou a sair e começaram a lhe bater, puseram aquele roupão, começaram a lhe bater, mas já estava fortalecido. Foi para a cruz e as suas mãos foram estendidas na cruz e foi capaz de ver tudo e ouvir tudo que podia dizer. Toda a força veio por causa daquela oração. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eventualmente ele disse: está consumado, e entregou o Espírito. Ele foi fortalecido. Ele não morreu no caminho do Calvário, porque ele devia morrer na cruz para salvar. É o que Deus respondeu à sua oração. Vamos agora para o número 3, a submissão do nosso santificador sem mancha. A submissão do nosso santificador sem mancha. Aqui mesmo, livro de Marcos, capítulo 14, 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, se não seja porém o que eu quero. Essa é a submissão. Não que seja como eu quero, mas o que tu queres. Mas o que tu queres. O Senhor submeteu-se à vontade de Deus, à vontade do Pai. Então podemos ter o mesmo cometimento, mesma consagração. É por isso somos dito no livro de Filipenses, capítulo 2, 5. Filipenses 2, 5. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o sentimento de submissão à palavra de Deus, ao Pai,
a submeter todas as coisas, de tudo que Ele permite, todas as coisas mesmo te tomando em surpresa, e não permitir que nada aconteça, dizer, eu não posso suportar isto, não posso aceitar isto, que o sentimento de Cristo seja não a sua vontade, não a tua vontade, como Ele disse. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma do servo, fazendo-se semelhante aos homens. No versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se, olha para isto, humilhou-se a si mesmo, submeteu-se a si mesmo, ele entregou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. É o que o Senhor espera a cada um de nós, para mim, para ti, para rapaz, para rapariga, para você que nasceu de novo, que você diz que tem a mente de Cristo em ti. Qual é que vai ser o resultado? Se você tem a mente de Cristo em ti, e você se identifica com Ele, você ora como Ele orou, você se identifica com Ele, você permite a vontade de Deus a ser feita na sua vida, você se identifica com Ele, você é crucificado com Cristo, se vivo, a vida, não a vida que eu vivo agora, não é aquela vida que eu vivo, mas vivo em Cristo, pela força, pela sua vontade, pela misericórdia que está em mim. A vida que vivo agora na carne, não vive eu, mas é a vida que o Filho de Deus que morreu por mim e se entregou. E se você fizer isso, qual vai ser o resultado? No versículo 9, Filipenses 2:9, Filipenses 2:9, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que é que estamos aprendendo disso tudo? O que aconteceu com Cristo, o que Ele fez, a tristeza, a súplica, a submissão. Veja no versículo 12. Diz assim no versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, como agora nos identificamos com Cristo, como obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa redenção. Tudo aquilo que o Senhor preparou para vocês, operai com temor e salvação. No versículo 13. Porque Deus é o que opera. É Deus que vai te ajudar, que vai carregar o seu fardo, que Ele vai terminar todas as coisas, as tuas promessas sobre ti. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É por isso que estamos aprendendo isso, como vimos Cristo fez, vimos o que os apóstolos fizeram, os discípulos fizeram, o que Ele prometeu, e eles não tornaram-se disponíveis através da oração, e eles não oraram para poderem oraram para ter um poder e coragem. Então, o que Deus queria que eles tivessem. Então, se Deus quer operar em ti, tem que submeter a Ele, tem que santificar, tem que entregar, tem que cumprir todas as promessas sobre ti, de tudo aquilo que ouvimos. O estudo bíblico ainda não terminou, porque você não está falando isto de novo. Então você vai tomar isto em oração e dizer: Senhor, meu Senhor, meu substituto, meu santificador, ajuda-me, quero ser aquilo que eu devia ser. Por favor, levanta-se agora e vamos orar. E vamos tornar que Deus que possa fazer a sua vontade, que Ele queira operar. Toma tudo que você aprendeu diante de Deus em oração, para que aquele corpo quebrado é para ti, é pela sua cura, é para si, para que você possa ter todas as promessas de Deus que Ele deu na sua vida. Ele já nos deu o seu sangue. Este é o sangue que traz remissão. É porque nos deu aquele sangue para a redenção. Vamos ao Senhor em oração.
E não é suficiente que ouvimos, não é suficiente que já estudamos, não é suficiente que já lemos a palavra, temos que orar para que a força venha, para que a experiência da salvação possa vir, para que a experiência da liberdade possa vir, para que todas as coisas sobre as tentações, e vamos a Deus em oração, e para que a santificação venha, para que o nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, disse que o reino vem, o reino de Deus vem, iremos comer e beber com os fiéis, com os purificados, quando o reino vier. Olha para isso para frente, olha para frente nisso, tudo aquilo que acontece. Ele disse, quando Cristo vier, ele já vai estender a mesa, vai servir para os seus filhos, e eu estarei lá, e mesmo passando pela situação de cruzamento de ruas, tu lembras nisso, o que ele fez, que você vai sentar com ele, você é precioso, sempre olha para frente, que o dia vem, lembra a predição do Senhor Jesus Cristo, que você não vai permitir com que a sua predição possa se tornar em vão e começar a fazer declarações ou consagrações vãos, e que mesmo as pessoas fazem isto ou não fazem aquilo, eu não, vou me permanecer. Então, não torne a predição do Senhor Jesus ser vã. Ele disse que no fim de tudo, quando ele voltar, o amor de muitos vai se esfriar. Então você vai orar e dizer, Senhor, o meu amor não vai baixar, porque o Filho de Deus disse que quando ele vier vai encontrar paz, fé na terra. Você está dizendo, o Senhor, dizer que eu não estou voltando para trás, é pela sua capacidade, pelo seu poder, vou ter graça, vou continuar em mim, vai encontrar fé em mim quando o Filho do Homem vier, e vou continuar a batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Dizer, Senhor, ajuda-me, e à sua volta vai encontrar fé em mim, e fervorosamente irei continuar a clamar a profissão para o cumprimento de toda coisa que eu fiz, a promessa que eu fiz, e tudo que acontecer. Mesmo as pessoas podem cair, mas eu sou forte. Não fala isso, não olhe para isso. A fé sem obras, a consagração sem ação correspondente é morta. Então tome isso ao Senhor e diga, Senhor, fortaleça-me, Senhor, dê-me a força, Senhor, dá-me a espinha dorsal. Não quero somente falar o que as outras pessoas dizem, não quero dizer aquilo que porque John Wesley disse isso ou porque o pastor disse isso. Não quero dizer isso. Se não é prioridade o que as pessoas dizem, vá para a cruz, volta para o Calvário e diga, Senhor, preciso do seu poder, da sua força, e o Senhor está tirando a sua tristeza, está tirando toda a tristeza, transforma a minha tristeza, tudo que aconteceu, e você está dizendo que tira aquela tristeza, coloca aquilo no Senhor e suplica. É muito simples a oração. Diga, Senhor, toma isso de mim, não sendo a minha vontade, mas a sua vontade seja feita na minha vida. Essa é a submissão. Senhor, eu me submeto, Senhor, eu entrego, e eu quero entender isso, eu entrego, e eu não sei como isto que vai acontecer, mas eu me entrego. Eu não sei como isto vai acontecer, mas eu me entrego. Seja como Cristo, assim como esse Cristo em todo o tempo, Ele vai te exaltar, e vai te dar o cumprimento de todas as promessas na sua vida. E a sua vida será uma maravilha. Olha para isto, por causa da crucificação, Calvário. Tudo terminou, tomaram-lhe, eles lhe levaram, crucificaram, e lhe puseram uma espinha na cabeça, colocaram Foi 2 horas depois, tudo tinha acabado, tudo que tinha acontecido. E lembra-se que todas as coisas um dia vão passar, e você submeteu à vontade do Senhor. Continue na bênção do Senhor e vai se multiplicar na sua vida. Amém. Vamos orar juntos. Pai, obrigado por esse estudo esta noite. Oramos para que tudo que aprendemos possa ser escrito em cada coração em nome de Jesus. Te pedimos, ó Senhor, pela graça, a força
que ainda continua, que é verdadeira, que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz de Calvário é ainda verdadeiro em nome de Jesus. Fortaleça o seu povo, suporta o seu povo. Eu oro, Senhor, que possa dar a cada um a coragem, a fervorosidade de continuar no caminho do Senhor, em submissão à sua vontade, qualquer que seja, em todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, ajuda, Senhor, a termos sabedoria, a ter conhecimento para discernir aquilo que é a sua vontade e aquilo que é a vontade do diabo. Oro, Senhor, que nunca iremos submeter, não iremos nos render para a vontade do diabo, porque ele veio para matar e matar, mas Jesus estava para matar o Jesus no Getsemane, mas ele orou para que, disse que não, eu tenho que morrer a morte que vai trazer a redenção, a salvação à humanidade. Senhor, oramos da mesma maneira, que não iremos fazer a vontade do diabo, e a vontade do diabo nunca será cumprida na vida de cada um, em nome de Jesus. Agora a sua vontade, que deve ser completa, aquela que vai trazer a total santificação, total restauração e salvação, total triunfo na vida de cada um, em nome de Jesus. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. Oramos que o Senhor que possa, o resultado desse estudo possa ser visto, possa ser notável na vida de cada um. Muito obrigado por tudo. Em nome poderoso de Jesus oramos. O povo de Deus diga amém. Deus te abençoa e continue te fortalecendo na sua vontade. Permaneça em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém.